Um homem em situação de rua foi levado ao tribunal, acusado de vagabundagem e perturbação da ordem pública. Sem advogado e sem oferecer qualquer defesa, ele apenas permaneceu sentado em silêncio. O juiz, com um olhar distante, folheou o processo e, de repente, parou. Seu nome é... A voz dela falhou. Por que um simples nome poderia fazer o tribunal inteiro mergulhar em um silêncio sepulcral? Bem-vindo ao Elite Oculta. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Vamos entender o que realmente aconteceu. Raymond L. Hayes era uma presença marcante nas ruas centrais de Chicago há mais de 15 anos. Aproximando-se dos 75 anos, seu corpo alto agora havia se tornado magro, marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Seus cabelos brancos e longos despontavam sob um velho boné militar desbotado, quase irreconhecível. Sua jaqueta militar gasta, várias vezes maior que seu corpo esguio, pendia sobre seus ombros como uma relíquia de outra época. Todos os dias, Raymond se sentava no mesmo banco, em frente à biblioteca pública, faça chuva ou faça sol. Diferente de outros moradores de rua que pediam ajuda ou causavam distúrbios, ele mantinha uma dignidade silenciosa. Nunca solicitava dinheiro nem incomodava os passantes. Sentava-se calmamente, escrevendo às vezes em um caderno gasto, com um pedaço de lápis escondido atrás da orelha. Os funcionários da biblioteca já estavam habituados à sua presença. Alguns acenavam para ele ou deixavam café próximo. Em dias especialmente frios, observavam que ele abria livros do carrinho de devolução externo, lendo atentamente antes de devolvê-los ao lugar. Em uma terça-feira gelada de janeiro, uma leve nevasca caía sobre a cidade. As calçadas estavam cobertas de gelo. Raymond chegou ao seu lugar, limpou a neve do banco e sentou-se. Depois de algum tempo, talvez para aquecer o ambiente, começou a cantar baixinho uma antiga canção militar. Um segurança recém-contratado da biblioteca, preocupado, achou que Raymond estava perturbando os visitantes e chamou a polícia, alegando que um mendigo estava causando confusão. 2 policiais atenderam à chamada. Jenkins, um novato com apenas 6 meses na força, aproximou-se com cautela. Senhor, recebemos queixas de vadiagem e barulho. Preciso ver uma identificação. Raymond levantou o olhar lentamente, o rosto marcado pelo tempo e pela indiferença. Silencioso, ele retirou do bolso um cartão de plástico desgastado, quase ilegível de tanto uso. Este documento não é válido, senhor. Tem outro? Raymond apenas balançou a cabeça. Não pode ficar aqui. É contra a lei municipal permanecer em espaços públicos assim. Jenkins explicou, irritado com o silêncio. Vou precisar que venha conosco. Sem protestar, Raymond fechou cuidadosamente o caderno, guardou no paletó e acompanhou os policiais. Eles esperavam resistência, mas ficaram surpresos com sua obediência silenciosa ao levá-lo até a viatura. Na delegacia, Raymond passou pelo processo padrão, foto, impressões digitais e uma audiência marcada para o dia seguinte. Ninguém perguntou sobre sua jaqueta militar ou as placas de identificação escondidas sob suas roupas. Na cela, ele se sentou imóvel, olhando fixamente para um ponto invisível. Na manhã seguinte, o Tribunal Municipal estava cheio com os casos habituais: embriaguez, pequenos furtos, infrações de trânsito e moradores de rua com acusações variadas. Raymond foi o último a ser chamado. A juíza Nora Bennett, conhecida por sua postura firme e imparcial após mais de 20 anos na magistratura, presidia o julgamento. Com cabelos grisalhos presos em coque, ela exibia uma expressão séria por trás dos óculos. O ambiente abafado,
se enchia com murmúrios e barulho de papéis. Na galeria, Sarah Martinez, jovem estagiária de direito, anotava tudo cuidadosamente. Quando o nome de Raymond foi anunciado, ele não respondeu, até que um oficial o tocou no ombro. "Está chamando o senhor." Ele se levantou devagar, seus movimentos lentos por causa da artrite e do frio. Alguns na sala franziram o nariz pelo odor de suas roupas, mas ele permaneceu impassível. A juíza leu o processo sem olhar para ele. Caso número 47.293, Commonwealth versus... Sua voz falhou ao pronunciar o nome. "Seu nome é Raymond L. Hayes?" perguntou com a voz trêmula. O tribunal caiu em um silêncio profundo. Quando as costas de todos estavam viradas, só restava a consciência. "Quer saber o que aconteceu em seguida?" A juíza Bennett, normalmente impassível, parecia abalada. "Sr. Hayes", ela disse suavemente, "o senhor serviu ao exército?" O olhar vago de Raymond se focou pela primeira vez. "Sim, senhora", respondeu com voz rouca. "Onde o senhor serviu?" insistiu Bennett, deixando o processo de lado. "Companhia Alfa, 10º C7 no Grupo de Forças Especiais, província de Pleiku, Vietnã." Sua voz era mecânica, como se recitasse algo gravado para nunca esquecer. O tribunal ficou em um silêncio desconfortável. O promotor, que esperava casos fáceis, endireitou-se atento. A juíza retirou do bolso um medalhão envolto em plástico transparente, desgastado pelo tempo, e olhou para ele por um momento antes de falar com Raymond. "Sr. Hayes, quando eu era criança, fui salva por um soldado dessa mesma unidade. Ele me carregou por 3 quilômetros durante um ataque de morteiro até um lugar seguro. Nunca soube seu nome, mas guardei este medalhão todos esses anos." O escrivão, percebendo o peso da situação, buscou informações no computador. "Meritíssimo, confirmamos que ele é Raymond Lawrence Hayes, sargento, dispensado com honras em 1983. A jovem estagiária levantou a mão com hesitação. "Meritíssimo. Se me permite, eu acessei o banco de dados militar para meu curso de advocacia de veteranos. O Sr. Hayes recebeu a Estrela de Prata por liderar uma retirada sob fogo e o Coração Púrpura pelos ferimentos durante uma emboscada." A juíza tirou os óculos, revelando olhos molhados. "Quando tinha 8 anos, fui separada dos meus pais durante um ataque perto da fronteira do Vietnã. Uma soldada me encontrou escondida e me levou para um lugar seguro, me entregando este medalhão e pedindo coragem. 2 dias depois, meus pais me encontraram." Ela olhou atentamente para Raymond. "Esses mesmos olhos estão me encarando agora." Raymond permaneceu inexpressivo, mas um brilho sutil surgiu em seu olhar. Uma conexão com um passado distante. "Você se lembra de Cameron Bay, uma garotinha separada da família?" perguntou a juíza, quase sussurrando. Raymond franziu o senho, tentando se concentrar. "Muitas crianças, tentamos ajudar a todas." O policial que o prendera cochichou ao parceiro. "Acabamos de prender um herói de guerra." Sarah continuou a pesquisar. "Meritíssimo. Ele serviu como oficial de treinamento após a guerra e depois como motorista de ônibus interestadual por quase 10 anos. O que aconteceu?" perguntou a juíza Bennett, direcionando a pergunta tanto a Raymond quanto ao tribunal. Sarah continuou sua pesquisa e encontrou um detalhe preocupante. Há uma lacuna nos registros dele. Após 1994, tudo ficou confuso. Parece que ele esteve envolvido em um grave acidente quando seu ônibus foi atingido por outro veículo. Sofreu um traumatismo craniano severo. Os documentos médicos indicam comprometimento na memória, especialmente da memória recente, além de dificuldades para realizar tarefas complexas. Um oficial de justiça que acompanhava a audiência, veterano do Vietnã, se aproximou e falou: "Meritíssima, muitos veteranos daquela época tiveram seus documentos extraviados ou misturados.
Se ele não conseguiu atualizar seus dados ou contatar o departamento de veteranos, pode ter sido simplesmente esquecido, especialmente considerando os problemas de memória. Raymond ficou em silêncio durante todo o tempo, balançando a cabeça, levemente, como se confirmasse fragmentos de sua própria história. A juíza Bennett voltou a falar diretamente com ele. Sr. Hayes, há algum familiar que possamos contatar? Ele balançou a cabeça devagar. Eles já se foram, respondeu de forma simples, sem acrescentar mais nada. O promotor, percebendo o rumo inesperado do caso, se levantou. Meritíssimo, diante dessas circunstâncias excepcionais, a comunidade solicita um adiamento para reavaliar as acusações. A juíza Bennett concordou e fez um anúncio que surpreendeu a todos. Este tribunal suspenderá imediatamente os procedimentos contra o Sr. Hayes. Ele não pertence a essa cadeira de réu. Um murmúrio percorreu o tribunal. O policial que havia prendido Raymond abaixou o olhar, evitando contato visual. A juíza continuou. Além disso, me recuso a presidir este caso devido à evidente conexão pessoal que tenho com o réu. Sem precedentes, ela desceu do banco e se aproximou de Raymond. Frente a ele, a figura da juíza parecia menor, mais humana, mais vulnerável. Nunca tive a chance de lhe agradecer, disse, momentaneamente deixando sua formalidade de lado. Aquele medalhão que você me deu, eu o carreguei comigo durante toda a faculdade de Direito, nos primeiros casos, até minha nomeação para este tribunal. Quando tudo parecia difícil, eu o segurava para me lembrar do verdadeiro significado, da coragem. Raymond a olhou, um leve brilho de reconhecimento atravessando seu rosto marcado pelo tempo. Com um gesto lento, levantou a mão num quase cumprimento. Eu só fiz meu trabalho, senhora, disse com voz suave, repetindo palavras que provavelmente já havia dito em outra vida. Ninguém fica para trás. Se isso mexeu com você, escreva. Respeito nos comentários. A juíza Bennett pediu um recesso de 30 minutos e instruiu seu secretário a contatar imediatamente a equipe de resposta a emergências do Departamento de Assuntos de Veteranos, solicitando ajuda urgente para um veterano condecorado. Enquanto o tribunal esvaziava, Bennett conduziu Raymond para seus aposentos, uma quebra de protocolo que deixou todos perplexos. Sarah, a estagiária, foi convidada a acompanhá-los. Você sabe navegar nesses bancos de dados militares, explicou a juíza. Vamos precisar disso. No escritório, Bennett abandonou a formalidade e serviu uma xícara de café a Raymond, que segurou a bebida, mas não tomou, as mãos tremendo levemente. Sr. Hayes, vou ajudá-lo, disse gentilmente, mas preciso entender o que aconteceu depois do acidente. Raymond começou a falar lentamente, suas lembranças fragmentadas e confusas. As dores de cabeça começaram. Não conseguia mais me concentrar ao volante. Perdi minha licença. Depois, o apartamento. Sarah, digitando rápido no tablet, levantou a cabeça. Meritíssimo, encontrei algo. Segundo os registros do Departamento de Assuntos de Veteranos, o Sr. Hayes recebeu auxílio-doença até 1997, quando parou abruptamente. Há uma anotação sobre falha em responder a correspondências, devoluções para remetente desconhecido. Um verdadeiro buraco negro burocrático, murmurou Bennett. Se ele não conseguiu atualizar seu endereço ou responder à papelada, desapareceu. Do sistema, concluiu Sarah. Do lado de fora do gabinete, a notícia se espalhava rapidamente. Um estenógrafo que presenciou a audiência enviou um relato para seu editor, anunciando: juiz reconhece réu sem teto como herói de guerra. Em poucas horas, a história ganhou atenção nacional, destacando a coincidência. Uma juíza identifica um morador de rua como o soldado que salvou sua vida. Quando o tribunal voltou a se reunir, a galeria estava cheia de repórteres e curiosos. A juíza Bennett trocou a toga pelo traje cerimonial, reservando-a para ocasiões especiais.
Estavam presentes 2 representantes do Departamento de Assuntos de Veteranos e o coronel aposentado James Whitmore, da Aliança de Defesa Legal de Veteranos. Antes de continuar, farei uma declaração para o registro, anunciou Bennett, apontando para Whitmore, que se levantou e falou ao tribunal. Após analisar os documentos, confirmamos que o sargento Hayes participou da operação secreta Rising Fog em 1971, que envolveu a retirada de prisioneiros americanos numa instalação na fronteira. Com o Laos Bunta, a operação permaneceu confidencial até 2008, o que explica por que Hayes nunca pôde reconhecer seu papel publicamente. Um murmúrio percorreu o tribunal. Bennett prosseguiu. A investigação preliminar também confirma que, após o traumatismo craniano em 1994, o Sr. Hayes sofreu comprometimento significativo da memória, o que o impediu de lidar com as burocracias para manter seus benefícios e moradia. O promotor, agora plenamente ciente da gravidade, declarou: diante dessas circunstâncias, a comunidade pede o arquivamento de todas as acusações contra o Sr. Hayes. Assim ficou decidido. Mas Bennett acrescentou: este tribunal não vai apenas rejeitar as acusações. Uma grave injustiça foi cometida, não por um indivíduo, mas por um sistema que falhou em reconhecer e apoiar um homem que arriscou tudo pelo país. Os representantes do Departamento de Assuntos de Veteranos se aproximaram com uma pasta cheia de documentos. Já iniciamos o processo emergencial para restabelecer os benefícios do Sr. Hayes, explicou um deles. A assistência médica e moradia serão disponibilizadas imediatamente, embora o pagamento retroativo leve mais tempo. À medida que a notícia sobre Raymond Hayes e sua história se espalhava, o impacto nas redes sociais crescia exponencialmente. O nome Honra Hayes rapidamente se tornou um trending topic nacional, acompanhando postagens que denunciavam a indignidade de um veterano condecorado estar desabrigado e enfrentando acusações criminais. Grupos de apoio a veteranos se mobilizaram com uma rapidez impressionante. No meio da tarde, representantes de 3 organizações diferentes chegaram ao tribunal, cada uma oferecendo moradia, assistência médica e apoio jurídico para restaurar os benefícios de Hayes. Um momento particularmente comovente aconteceu quando um grupo de militares da ativa, em treinamento na cidade, apareceu uniformizado do lado de fora do tribunal, posicionando-se em sentido como forma de respeito. Diante da comoção, a juíza Bennett tomou uma decisão sem precedentes. Este tribunal convocará uma sessão especial de reconhecimento amanhã, às 9h da manhã. Embora eu tenha me recusado oficialmente a julgar o caso do Sr. Hayes, presidirei esta sessão especial na minha qualidade de cidadã e beneficiária da coragem deste homem. Naquela noite, ao invés de ser levado para um abrigo, Raymond foi conduzido a uma suíte no Centro Médico de Veteranos, onde médicos iniciaram uma avaliação detalhada de sua condição física e cognitiva. O prognóstico era cautelosamente otimista. Apesar de algumas sequelas permanentes, uma terapia especializada poderia ajudar a recuperar memórias e melhorar sua qualidade de vida. Mais tarde, a juíza Bennett o visitou, trazendo consigo o pequeno medalhão que os havia unido anos antes. Você se lembra de ter me dado isto? Perguntou, colocando o objeto na mão dele. Raymond virou o medalhão lentamente. Às vezes, as coisas voltam em pedaços. Uma vila em chamas. Uma garotinha, chorando debaixo de um bueiro. Era eu, disse Bennett com um sorriso suave. Você me disse para ser corajosa, que a ajuda estava chegando. Então você me carregou para um lugar seguro, ele disse, a voz carregada de emoção. Só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho salvou minha vida. Agora, talvez eu possa ajudar a salvar a sua.
respondeu a juíza. Na manhã seguinte, o tribunal testemunhou uma cena sem precedentes. A sessão especial convocada pela juíza Bennett reuniu centenas de pessoas, veteranos, militares da ativa, imprensa e cidadãos sensibilizados pela história de Hayes. Bennett, agora em trajes civis, entregou a Raymond um pacote completo de documentos que ele havia perdido décadas antes. Certidão de nascimento, cartão do Seguro Social, identidade militar e cartão do Departamento de Assuntos de Veteranos. Sr. Hayes, disse ela formalmente, em nome de uma nação grata e de uma garotinha que cresceu graças à sua coragem, devolvo-lhe sua identidade e sua honra, embora esta última você nunca tenha perdido. Por um momento, Raymond recuperou a postura de soldado, ereto, com o queixo levantado, um vislumbre do jovem que um dia fora. Então, a juíza Bennett tirou sua toga, desceu do tribunal e se aproximou dele com a mão estendida. Sargento, Hayes, não posso julgar um homem a quem devo a vida. O impacto dessa sessão reverberou muito além do tribunal. Naquela tarde, a Câmara Municipal anunciou uma revisão emergencial dos protocolos para tratamento de veteranos desabrigados pelo sistema judicial. E a Prefeitura emitiu uma diretiva para que a polícia verificasse o serviço militar antes de processar qualquer morador de rua por infrações menores. Mais significativo ainda foi o anúncio do Departamento de Assuntos de Veteranos, que lançou a Operação Hayes, um programa destinado a identificar e apoiar veteranos com deficiências cognitivas que passaram despercebidos pelo sistema. Ao deixar o tribunal, cercado por sua nova rede de apoio, um repórter perguntou a Raymond: como é ser reconhecido depois de tantos anos? Ele refletiu com seu jeito característico de ponderar cada palavra e respondeu: nunca busquei desfiles. Só queria um lugar tranquilo para lembrar dos meus irmãos que não voltaram. Agora talvez eu consiga me lembrar deles direito. 6 meses depois, Raymond mudou-se para um apartamento modesto em um complexo habitacional para veteranos. As paredes, antes vazias, agora exibiam fotografias e documentos que contavam uma vida de serviço quase esquecida. Todas as manhãs, sentava-se à escrivaninha perto da janela para escrever em um diário de couro. Um presente da juíza Bennett, seguindo a recomendação dos médicos de usar a escrita como terapia para recuperar memórias. Banco em frente à Biblioteca Pública de Chicago, onde ele antes se sentava invisível, passou a ostentar uma placa em bronze em sua homenagem, assim como a sala do tribunal onde Bennett o reconhecera, que foi dedicada a casos de veteranos, com advogados especializados. Sarah Martinez, a estagiária cuja pesquisa ajudou a restaurar a identidade de Raymond, mudou sua carreira para a defesa legal de veteranos com traumas cerebrais. E a cada 2 domingos, Bennett e Hayes tomavam café juntos, compartilhando silêncios confortáveis e ajudando a remontar memórias do passado, lembranças de coragem, sacrifício e redenção. No aniversário daquela audiência transformadora, Raymond falou, diante de uma multidão de veteranos e cidadãos emocionados: o nome de uma pessoa é uma história que ainda precisamos aprender. Heróis nem sempre estão em pedestais. Às vezes estão sentados em cadeiras de réus, esquecidos pelo mundo que serviram. Suas palavras ecoaram pelo salão, lembrando a todos que por trás de cada nome existe uma história. E que antes de julgar devemos ouvir, pois o silêncio de quem suportou pode falar mais alto que qualquer defesa. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a